Tem mais gente na fila aqui. Bom, então, pessoal, primeiro, sejam todos bem-vindos, então, à nossa apresentação. Eu vou iniciar aqui, então, me apresentando rapidamente. Meu nome é Lucas Cassiano, eu sou advogado e trabalho já há um bom tempo com investimento em precatórios e trabalhei muito tempo com direito tributário e também com essa matéria de precatórios. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem a apresentação e aí eu consegui, aos pouquinhos, ir passando para vocês aqui essa ideia de como que se investe num precatório. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um segundinho. Então, qual que é a ideia aqui dessa nossa apresentação hoje? É passar para vocês uma ideia bem completa de como que se investe e se faz esses investimentos em precatórios. E para ajudar vocês que querem fazer essas escolhas, essa diversificação de investimento, de modo que vocês possam passar a fazer esses investimentos também em precatórios. Então, aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho da LC Invest aqui, mostrando, então, a LC Invest em números, como a gente tem hoje, né? Nós já captamos aí mais de 3,4 milhões em investimentos, temos mais de 4.300 pessoas hoje cadastradas no nosso mailing ali de pessoas interessadas nesse tipo de investimento. Já pagamos mais de 2,5 milhões aos investidores e atualmente a gente tem atingido aí uma rentabilidade de 36% ao ano para os investidores que têm feito esse investimento com a gente. Mais lá na frente eu quero mostrar alguns resultados também de alguns clientes que conseguiram fazer essa rentabilidade, né, ao longo dos anos aqui investindo com a gente. Eu costumo dizer que uma rentabilidade aí de 25% ao ano é uma ótima rentabilidade em precatórios, porque a ideia é o quê? Você vai juntar vários precatórios de diferentes tipos de entes públicos, de governos, para que tu possa chegar numa rentabilidade média aí de 25% ao ano. Hoje a gente tem conseguido fazer uma rentabilidade mais alta, o que é bom, mas claro que o mercado muda, a negociação dos precatórios mudam, e a gente tem o foco de chegar sempre na média dos 25% aí. Então, aqui alguns exemplos de alguns pagamentos que a gente fez para investidores, né? Nós pagamos quase 800 mil em novembro de 2022, pagamos 3.067 em dezembro de 2022, pagamos em janeiro 138 mil e agora em fevereiro 348 mil aos investidores. Isso tem também a média de rentabilidade aqui do mês dos investidores que receberam esse valor. Então, basicamente, isso é um pouquinho aqui do trabalho da LC, e lá na frente vou mostrar os resultados concretos daí desses investimentos aqui, tá? Agora, então, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de colocar para vocês, eu não sei se todos que estão presentes hoje aqui sabem o que é um precatório. Bom, o que é um precatório? O precatório ele é um título judicial que ele é gerado quando um processo chega no final. Por exemplo, a pessoa processa o governo federal para receber uma verba de INSS, e aí, quando aquele processo chega no final, a pessoa não ganha seu dinheiro imediatamente. O que acontece? Gera esse título que se chama precatório. Então, esse título pode ser objeto de investimento. Ele vai ter que esperar para que aquele título seja pago lá 12 meses, 24 meses, depende do título. Eu vou mostrar aqui, então, um exemplo que eu gosto de dar, geralmente, aqui na nossa apresentação, que é esse caso aqui da dona Neide, né? Deixa eu só abrir aqui a... Então, a dona Neide, então, aqui, ela é professora, processou lá o estado de Goiânia, e ela ganhou 100 mil reais, só que ela vai ter que esperar lá até esse precatório ser pago. Ela tem que esperar 24 meses para receber o precatório. E ela não quer esperar, ela tem outras oportunidades aí para ela com esse dinheiro, que ela imaginava fazer outras coisas, então ela resolve que ela quer vender esse precatório.
Então a LC Invest, juntamente com vocês aqui, os investidores da LC, resolvem então adquirir esse precatório por 50 mil reais. Então a gente junta um grupo de investidores, vamos dizer lá 10 investidores, cada um aporta 5 mil reais, e aí a gente compra esse precatório de 100 mil dela, ou seja, a gente pagou 50 mil por algo que na verdade vale 100 mil. E aqui que está o ganho do precatório. Então, qual que é o ganho do precatório? Na verdade, tu está comprando um título que vale 100 por 50 mil, e além de tu comprar esse título que vale 100 por 50 mil, tu ainda vai ter mais a correção em cima do título. E aí vamos dizer lá no final do investimento, tu vai receber lá 110 mil reais, que seria que seriam os 100 mais a correção do título ao longo desse tempo. Então, basicamente, é assim que funciona a questão do precatório. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui no nosso chat, que a gente vai respondendo. Deixa eu avançar aqui a nossa apresentação. Voltando lá para a nossa tela. Espero que, se tiverem alguma dúvida sobre precatórios, podem ir perguntando ali. Eu vou mostrar agora para vocês, vou analisar um caso real de investimento em precatórios que a gente teve aqui. Deixa eu só abrir para vocês aqui. Esse aqui, ó, é o famoso precatório. Então é interessante mostrar para vocês aqui o que é um precatório. Pessoal, precatório, isso aqui é uma requisição de precatório. O que ela tem lá? Ela diz o valor que a pessoa tem a receber. No caso aqui, o seu Antônio, ele tinha 50 mil para receber, aqui era contra o estado do Amazonas. Uma questão interessante é que o precatório ele pode ser... As pessoas pensam muito no precatório federal contra a União, mas muitas vezes esse precatório ele pode ser também contra um estado ou contra um município. No caso aqui, esse precatório era contra o estado do Amazonas. E aí o pessoal me pergunta, ok, mas qual precatório que é melhor? É um federal, é um estadual ou um municipal? O melhor precatório para investimento é sempre aquele precatório de um ente público que está com as suas contas em dia. Ou seja, não adianta ser um estado ou a União com um grande orçamento, mas está com seus precatórios atrasados. Então, a gente foca em precatórios que vão ser pagos em dia. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a análise do ente público para descobrir se um precatório é pago em dia ou não. Então, nesse caso aqui, o estado do Amazonas está com seus precatórios em dia. Então, eu estava mostrando para vocês aqui o caso. Então, o seu Antônio tinha um precatório de 50 mil reais e ele não queria esperar para receber esse precatório. Então, a LC Invest aqui fez uma negociação com ele. A LC Invest, deixa eu até pegar aqui a LC Invest, então, negociou com o seu Antônio um instrumento de cessão de direitos de crédito, que basicamente é o quê? É a transferência do precatório dele para a LC Invest. Então, ele tinha um precatório de 50 mil, e a LC fechou com ele lá por 22 mil. E aí, claro, que nossos investidores estavam aqui junto com a gente nessa aquisição aqui. Então, foi feita uma aquisição daquele precatório lá, deixa eu botar a data aqui para nós, na data de 22 de novembro de 2021. Eu estou mostrando aqui para vocês como ocorre exatamente o caso concreto lá no processo. Então, a LC negocia lá com o seu Antônio, aí é feito esse contrato, e aí esse contrato ele é levado lá dentro do processo de precatório, e aí sai uma decisão lá dentro do processo que transfere, né, registra lá a LC Invest como dona daquele precatório. Então, nesse momento, em 3 de dezembro lá foi feito esse registro, então a LC passou a ser a dona lá do título no processo. E a partir de agora a LC passa a aguardar o pagamento do precatório. Então percebam, o precatório valia 50, foi pago 22, que é o que eu mostrei lá para vocês na parte da dona Neide, né? Naquele investimento lá da dona Neide, é a mesma sistemática, só que aqui vocês estão vendo um caso real de investimento. E aí, posteriormente, lá o estado do Amazonas apareceu no processo de precatório e comprovou o depósito do valor atualizado, em 13 de junho de 2022. Então, aqui aí sai as guias lá do depósito e tal. Vou mostrando aqui para vocês. E aí a LC, né,
entra no processo e pede a transferência dos valores. Opa, ficou tudo amarelo aqui. E aí sai um ofício para o banco, no caso aqui quem estava, o depósito era na caixa lá do precatório, e o valor final aqui de transferência lá para a LC Invest, e depois esse valor é distribuído para os investidores da LC Invest. Percebam então, foi pago o valor de R$22 mil e o retorno aqui foi R$44 mil. Os investidores então tiveram aí uma rentabilidade bem alta. Isso não é o de mais de 100%. Isso não é um investimento que acontece geralmente. Geralmente a rentabilidade fica naquele valor anual que eu mostrei para vocês lá de 25%. Claro, aqui teve a data de compra, até a data de pagamento, então transcorreu aí um período, né, até o pagamento. Então, basicamente é assim que acontece a parte do investimento em precatórios, na prática. Agora eu vou avançar aqui na nossa apresentação, mostrar um pouquinho aqui de algumas comparações do precatório com outros investimentos, né? Então, com a poupança, o precatório rentabiliza muito mais, né? Ali R$20 mil e a poupança rentabilizou quase nada. O Tesouro Selic também, o precatório faz muito mais rentabilidade que o Tesouro. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele tem só a Selic, né? O precatório tem a Selic mais a diferença da compra do título. Lembra lá no início, quando eu mostrei para vocês, ou no próprio caso que eu mostrei aqui, o precatório valia 50, ele foi adquirido por 22. Então, tu já sai lá com quase R$30 mil de ganho já na compra do título. E sobre esse ganho, tu ainda tem toda a correção de Selic. Então, não tem como um tesouro direto fazer mais rentabilidade do que um precatório. Aqui é uma comparação com outras empresas que trabalham em ramos semelhantes, né? Então, viu, André? O André pergunta aqui sobre a aula. Eventualmente, se a aula ficar adequada à gravação, eventualmente a gente pode disponibilizar daí para ti lá o início da aula, tá? É só, muitas vezes, às vezes tem algum problema, a gravação não fica tão boa, aí a gente não consegue disponibilizar, mas se a gente vê que a gravação vai ficar legal, a gente daí disponibiliza para vocês, tá certo? Então, aqui é um comparativo entre algumas outras empresas que também fazem investimentos alternativos, como a LC Invest faz. Aqui, quem trabalha com precatórios também é a Hearst e a Balco, mas hoje a gente tem rentabilizado mais que eles, né, temos tido esse ganho aí a mais. Então, uma outra questão aqui que eu gosto de colocar é sobre a questão da renda fixa e o precatório, né? Muitas vezes a pessoa ela aplica numa renda fixa pensando que está ganhando com aquele investimento, ou seja, tu investiu lá, eu peguei aqui nos meses de maio de 2021 a maio de 2022. Por óbvio que a renda fixa está dando mais que isso hoje, né? Mas a gente quer fazer aqui uma comparação daquela época para fazer um comparativo com a inflação. Então, se tu tivesse investido R$3 mil, depois de 12 meses, tu teria 3.260. Se tu tivesse investido R$3 mil no precatório, depois de 12 meses, tu teria 3.900. Só que tu teve uma inflação nesse período, né? Então, o que isso significa? Significa que parte do teu ganho naquela renda fixa foi absorvido ou foi perdido para a inflação. E aí, fazendo a conta, a gente chega na seguinte conta, que aqueles R$3.260, 12 meses depois, quando ele estiver lá na tua conta, se tu desconta a inflação, eles vão comprar só R$2.900. Ou seja, repara, lá no início tu tinha 3 mil e agora tu tem 3.260, só que esse dinheiro compra o equivalente a R$2.900 da época que tu fez o investimento. Já com o precatório, não, né? Com o precatório tu teve uma rentabilidade maior, mesmo com a inflação, aquele teu dinheiro compraria 12 meses depois o equivalente a R$3.400 lá da época que tu investiu. Ou seja, tu teve um ganho real do teu patrimônio, um crescimento verdadeiro dos teus investimentos. Porque o que geralmente acontece é quando a inflação está muito alta, ela acaba, a pessoa que investe na renda fixa, ela tem uma ilusão de que ela está tendo uma rentabilidade alta também. Mas se tu tem uma inflação de 2 dígitos, não adianta tu ter uma rentabilidade de 2 dígitos na renda fixa, que ela não consegue superar a inflação. Então, indo adiante aqui,
na nossa apresentação. Eu vou falar então um pouquinho para vocês sobre como que a gente avalia se um precatório é bom ou não, né? Uma avaliação do governo que paga um precatório. Isso é muito importante, porque as pessoas acabam tendo aquela visão do precatório que demora 20, 30 anos para ser pago. Mas o que a gente faz aqui? Nós filtramos, vamos dizer assim, os precatórios para que a gente tenha somente precatórios que são pagos em dia, de entes públicos que têm uma boa saúde financeira e conseguem, de fato, arcar com o pagamento dos seus precatórios. Então, eu vou demonstrar aqui algumas coisas que a gente faz para nos certificarmos de que o ente público paga em dia. Deixa eu só sair daqui dessa tela de apresentação e voltar para cá. Então, a primeira coisa que a gente faz é acessar o histórico de pagamentos do ente público. Uma forma de acessar esse histórico é a gente entrar no site dos tribunais, né? Todos os tribunais, tem diversos tribunais de justiça no estado, a gente entra lá no site do tribunal e aí procura acessar a lista de pagamentos, porque os precatórios, quando ele sai um precatório, ele entra numa lista de pagamento lá do ente público e essa lista fica registrada no governo, no Tribunal de Justiça referente a onde aquele processo tramitou. Então, por exemplo, eu abri aqui o site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que eu acho que ele tem uma lista bem organizada e é legal de apresentar aqui para vocês, mas poderia ser qualquer outro estado, né? Aí, digamos que a gente quer saber se o estado do Mato Grosso do Sul é um bom precatório. A gente vai aqui, pesquisa e vamos ver a lista deles de pagamento. Eu vou avançar. Reparem que aqui é uma lista que tem todos o histórico de todos os precatórios que esse estado pagou ou tem que pagar. Deixa eu avançar aqui para a gente ver. Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver... Por exemplo, ó, aqui a gente tem uma lista de precatórios que começa lá em 2019. E a gente repara aqui que ele não está pago esse precatório. Quando está escrito aqui no lado que ele está cadastrado, ele não está pago ainda. Quando ele está pago, ele aparece como baixado aqui no site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, se a gente fosse fazer uma avaliação de precatórios do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, a gente veria, bom, esse estado atrasa os pagamentos. Então, ele não é um precatório que a gente teria ele como investimento, certo? Porque paga com atraso. Você vai comprar um precatório de 2023 do Mato Grosso do Sul, ele ainda tem toda uma lista lá de 2019 para pagar, ou seja, não é um precatório bom para que se faça um investimento. Porém, existem diversos outros entes públicos, não só o estado do Mato Grosso do Sul, que tem seus pagamentos em dia. A gente pode pegar, por exemplo, um precatório aqui, deixa eu ver se ele tem estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Tocantins, ele não tem aqui. Vamos pegar, de repente, um município aqui, que eu sei que está com as contas em dia aqui. Deixa eu ver. Aqui, Campo Grande, eu sei que, por exemplo, o município de... Ó, vocês viram aqui, ó, sem a lista, ele já começa em 2023, ó. Por quê? Porque ele já quitou todos os precatórios anteriores a 2023. Logo, se a gente fosse escolher para investimento um precatório do município de Campo Grande, que é a capital lá do estado do Mato Grosso do Sul, ele seria um bom investimento. Porque ele está com seus precatórios em dia. Outra forma da gente fazer essa avaliação também é nós entrarmos aqui, deixa eu só, no Conselho Nacional de Justiça e verificarmos se, deixa eu botar aqui atualizado, como é que está essa conta de precatórios desse governo. Eu vou pegar um exemplo aqui que eu gosto também, que é o município de Goiânia. A gente tem alguns precatórios, alguns investidores aqui que entraram em investimento precatório do município de Goiânia, e aqui a gente também consegue ver que ele está com o seu saldo aqui, estão vendo esse zero ali, zerado aqui, ele está com o saldo de pagamentos zerados. Ele tinha lá 26 milhões para pagar e pagou todos os 26 milhões e gerou uma conta lá para o ano de 2022 de 12 milhões. Aqui está atualizado até 2021. E ele já provavelmente... Não, deixa eu só pensar aqui. 2022. Então, ele provavelmente já pagou 2022 e agora ele já
já deve estar pagando 2023. Mas é uma das formas também da gente olhar o histórico, né? Quando a gente entra aqui, essa conta está muito grande, tem muita coisa em atraso, a gente já vê que é um problema e que, de fato, não dá para ir naquela linha de investimento de determinados precatórios. Então, avançando mais um pouquinho aqui, deixa eu abrir a apresentação aqui. Então, resumindo, o que é feito? A gente faz toda essa avaliação, vê o histórico de pagamentos do ente público. Outra forma também é a gente olhar as receitas, né? Aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, a gente também olha, vamos pegar o exemplo do estado do Amazonas que a gente tem aqui. A gente vai lá e olha o orçamento também. Por exemplo, o estado do Amazonas tem 24 bilhões de orçamento conforme lei orçamentária de 2022. Então, ele tem bastante dinheiro e tem uma questão de dívida consolidada líquida desse estado, né? A gente olha lá também no portal Transparência e vê que a dívida consolidada líquida dele é apenas 22%, ou seja, geralmente os estados estão lá com quase 100%. E então a gente vê que o orçamento dele e a dívida consolidada líquida dele não é muito grande, o orçamento é grande, a dívida não é muito grande, acessa o histórico de pagamentos, tanto no CNJ quanto no próprio Tribunal de Justiça, onde tem aquele precatório, e aí a gente consegue ver que, historicamente, o ente público que a gente está oferecendo para investimento, ou está investindo, ele paga em dia. Então, feita toda essa auditoria do ente público, ele passando nessa fase, a gente vai para a fase de negociação do título. E outra coisa que é importante falar aqui sobre o atraso de pagamento, que o pessoal questiona, tá, mas esse ente público está pagando em dia. E se ele começa a atrasar? Bom, se ele começa a atrasar, isso também não é um problema, vamos dizer, gigante, no sentido que o teu precatório, como tu comprou do ente público que paga em dia, ele está lá no início da fila. E o ente público ou o governo que para de pagar seus precatórios, ele vai entrar no que a gente chama de um regime especial de pagamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter que, a partir daquele momento, depositar um percentual da sua receita corrente líquida lá mensal, todo mês, para pagamento de precatórios. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem está no início da fila, logo vai ser contemplado com o pagamento dos seus precatórios. O governo, ele não consegue simplesmente, não vou mais pagar. Ah, tu não vai mais pagar? Então tu vai ter uma sanção, uma pena, que é depositar X% da tua receita corrente líquida todo mês. Então, quem está comprando um precatório do ente público que paga em dia, está no início da fila e vai ser aí lá, caso ocorra uma coisa dessas, que não é normal acontecer, vai ter essa questão de que o ente público vai ser obrigado a pagar determinadas parcelas todo mês e vai começar a quitar os precatórios lá. Então, o que eu quero dizer com isso é que, se há um atraso, ele não é muito grande. E o atraso, quando há, ainda tem Selic, né? E muitas vezes o que acontece é que esses governos que pagam em dia, eles podem pagar o precatório antes. Por exemplo, se tu comprou um precatório de 2023, o governo tem que pagar até dezembro de 2023. E pode acontecer que ele pague antes, pague lá no meio do ano, em julho, por exemplo. Então, indo adiante aqui, eu ainda vou voltar nessa questão, mas para a gente ir adiante, senão eu fico falando e não termino aqui a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat ali também, que a gente vai respondendo, tá, pessoal? Então, negociação do título para que se tenha um deságio que justifique o investimento. É o caso, por exemplo, daquele exemplo, é o caso que eu falei lá no início, né? A gente faz a negociação com a pessoa, então, e procura chegar sempre numa rentabilidade anual de 25%, para que os investidores tenham um ganho de 25% ao ano. A gente faz a avaliação do processo judicial, ou seja, é preciso verificar se o processo judicial transitou em julgado, por exemplo, se está tudo correto, o precatório foi expedido corretamente. Então, a gente faz essa auditoria antes de aquisição do precatório também. Depois, a gente verifica as certidões do dono do título, ou seja, a gente precisa ver, quando tu compra um precatório, tu precisa saber se a pessoa que te vendeu o precatório tinha ou não dívidas em nome dela. Se ela tem dívidas, aquelas dívidas... Aqui eu já estou entrando na parte de riscos dos precatórios, tá, pessoal? Eu vou voltar de uma forma mais precisa sobre isso, mas aqui eu vou falando e depois a gente só reitera isso de uma forma mais específica. Então, se aquela pessoa tinha
tinha dívidas, aquelas dívidas podem eventualmente atingir o precatório. Então, o que se faz? A gente não adquire o precatório da pessoa que tem dívidas. Lá o exemplo da dona Neide lá que processou o estado o município de Goiânia. Digamos que ela tenha processado o governo federal e recebeu 100 mil reais, por exemplo. Só que ela tem uma dívida de 200 mil reais com o governo federal. Ou seja, o precatório, ela tem mais dívidas do que o próprio valor do precatório. Então, nesse caso, não é feita a aquisição do precatório e nem feito o investimento. E caso, né, depois que, viu que a pessoa não tinha dívidas, é feita a transferência do precatório, depois dessa transferência, se a pessoa vier a ter novas dívidas posteriores à transferência do precatório, isso não interessa, porque quem adquiriu o precatório é o chamado terceiro de boa-fé, ou seja, tem a propriedade daquele precatório, então aquelas dívidas futuras não interessam. Interessa que o passado da pessoa não tenha dívidas. Então é feita essa verificação das certidões para evitar que alguma dívida venha atingir o precatório. Depois disso, então, é feita a transferência do precatório para ele ser investe, foi o que eu mostrei naquele caso lá do início do seu Antônio. Então a gente transferiu lá no processo o precatório para o nome da LC, e aí depois disso é apresentado o investimento aos nossos investidores, que aí eles verificam se aquela rentabilidade, aquele investimento atende ao perfil de investimento deles. Então, falando um pouquinho sobre o contrato de investimento, que agora a gente entra nessa parte que eu falei ali para vocês também de riscos, que eu acho que é importante a gente falar dessa questão. Então, os riscos do precatório. O que é importante se entender sobre riscos? Isso aqui não é uma poupança, nem uma renda, a mesma coisa que uma renda fixa, mas também não é um risco absurdo como investimentos de renda variável, como fundos multimercados, fundos imobiliários ou ações. Ou seja, o precatório tem muito menos risco do que esses investimentos variáveis, e muitas vezes a pessoa investe bastante nesses investimentos variáveis e está correndo muito mais risco do que se tivesse investido num precatório que tem um comportamento muito similar a uma renda fixa e te dá um retorno bem mais superior. Vamos dizer, o precatório ele se comporta como uma renda fixa e te dá uma rentabilidade de renda variável, basicamente isso. Então, o que a gente estava falando ali sobre riscos? Há risco do dono do precatório negociar o precatório mais de uma vez, que é a fraude ali que fala. O que a gente faz para evitar isso? A gente compra o precatório, adquire e bloqueia o precatório lá no nome, passa o precatório para o nome da LC Invest, ou seja, a pessoa não consegue vender o precatório mais de uma vez. Então, essa é a forma de evitar esse risco. Dívida. Foi o que eu expliquei para vocês. Se a pessoa que te vendeu o precatório tinha dívidas, aquelas dívidas podem atingir o precatório. Então, o que a gente faz? A gente faz toda uma auditoria de crédito em cima dessa pessoa para evitar e verificar que ela não tem dívidas que possam atingir o precatório. Cálculo. Hoje o precatório ele é corrigido por Selic. Eventualmente, o CNJ, desculpa, o CNJ não, o STF ou o STJ podem mudar esse critério de cálculo e dizer que a correção agora não é mais Selic, agora é TR, por exemplo. Já aconteceu isso no passado, muitas vezes, trocou várias vezes o modo de correção dos precatórios, porém, como isso foi definido agora, final de 2021, foi mudada a Constituição Federal para dizer que a correção era Selic, então, muito provavelmente, não vai haver uma alteração do índice de correção aí de cálculo do precatório. Só vou tomar um gole d'água aqui, pessoal, um segundinho. E depois, além o outro risco, é esse da demora que eu falei para vocês. Ou seja, o ente público, o governo, ele não pode deixar de pagar seus precatórios. Ele pode, no máximo, atrasar o pagamento. Então, o que a gente faz? A gente faz todas aquelas verificações para garantir que esse precatório está dentro daqueles que são pagos em dia. E, na eventualidade de atraso, tu vai receber o precatório com 100% de correção de Selic. E como tu está comprando ou adquirindo e investindo num precatório do ente público que paga em dia, o tempo de atraso, se houver, ele vai ser um tempo muito pequeno, tendo em vista aquelas questões que eu coloquei para vocês, de que o governo que eventualmente atrasa, ele vai ser obrigado a destinar alguma parte da sua receita, vai ser eventualmente obrigado a destinar alguma parte da sua receita para pagamentos de precatório, e como tu está no início da fila, a possibilidade do atraso se torna remoto.
pode, inclusive, como eu falei, acontecer de tu receber o precatório antes do tempo estimado. Então, colocando isso para vocês, então a possibilidade de risco de perda no precatório é um risco remoto, certo? Embora ele exista, ele é remoto, tendo em vista todas essas medidas que são tomadas aqui antes da aquisição do título. Vamos adiante aqui. Então, já falamos de riscos, vamos para a parte agora de... Então, qual que é o cenário atual, né, de investimento? A gente tem os investimentos tradicionais, que são ações, fundos multimercados, poupança, renda fixa. As ações, que a gente vê um cenário muito incerto, andando para o lado ou caindo em função da economia atual. A gente tem essa questão das criptomoedas, que tiveram um baque ano passado muito grande. E nós temos essa outra questão da renda fixa, que ela tem perdido repetidamente aí para a inflação, né? Então, o precatório, a gente coloca o precatório, então, como uma forma de alternativa a esse cenário atual de investimentos, em que ou tu está tomando um risco muito alto numa renda variável e pode perder teu patrimônio, ou tu estás colocando numa renda fixa e não está tendo, de fato, um ganho efetivo com aquilo ali. Claro, a pessoa precisa ter parte do seu patrimônio em renda fixa para ter sua reserva de emergência, e o precatório, ele é o quê? Ele é um investimento de diversificação, isso é importante, né? Porque a partir do momento que tu compra o precatório, tu tens que carregar o título até o pagamento. Ele não é um investimento financeiro que tu deposita e saca a hora que quiser numa conta financeira. Então, tu está adquirindo a propriedade real de um título, ele é um investimento real, como a gente diz, então tu tem que carregar o título até o pagamento. Então, a gente coloca o precatório como uma alternativa a esse cenário aqui, todo complicado de investimentos. E uma coisa interessante do precatório é que ele não está sujeito a humores de mercado, né? Se tiver um problema de mercado, o teu valor não vai cair como acontece na Bolsa, né? Deu guerra da Ucrânia, as ações vão lá embaixo. E o pessoal me pergunta muito, o governo federal e tal, o que vai acontecer com os precatórios? Bom, hoje a gente não está trabalhando com precatórios federais, então a gente tem adquirido títulos de outros governos do Amazonas, Espírito Santo, alguns municípios, de modo que isso evita que tu tome o risco do governo federal. Então, isso a gente não está sujeito a esse risco. Então, se der alguma questão diferente com o governo federal, não vai afetar os títulos que a gente tem trabalhado hoje. Então, alguns resultados dos nossos clientes, eu gosto de mostrar aqui, para vocês verem. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Então, aqui está todo um histórico que a gente tem dos resultados dos clientes aí que nos acompanham desde 2021, certo? E com os respectivos meses, ó. A gente teve casos aqui, eu vou pegar que o pessoal teve, esse aqui era um precatório federal, na operação 04, a pessoa investiu 15 mil, voltou 22 mil em 18 meses, ou seja, ela teve 43% de rentabilidade em 18 meses. Vamos ver aqui, 43,64 dividido por 18 vezes 12. Ó, ela rentabilizou 29,9% ao ano, mas ao final ela fez os 43 ali, né? Podemos ver outros exemplos aqui. Na 4 foi isso era precatório federal, geralmente os precatórios federais tinham uma rentabilidade menor. Vamos pegar aqui, por exemplo, o pessoal da operação 6. Eles fizeram em 18 meses 49. Então, 49,98 dividido por 18 vezes 12. Ó, eles conseguiram rentabilizar 33,32% ao ano aqui. Então, aqui, reparem, daí tem lá, a pessoa investiu 14.950, voltou a 22. Né? Uma pessoa investiu 44, voltou a 67. Basicamente, esses aqui são alguns dos resultados, então, dos nossos clientes. Aí eu vou pegar alguns depoimentos aqui também para vocês verem. Então, a nossa ideia aqui é que vocês possam fazer esses resultados também dos nossos clientes e diversifiquem seus investimentos e não fiquem só nessa, vamos dizer, a perda fixa que a gente diz lá da renda fixa, ou
tomem risco muito alto com esses mercados financeiros de ações, fundos imobiliários, etc. Então, a ideia, basicamente, é que a gente possa ajudar vocês nesse caminho de descobrir novos investimentos, incluindo aqui os investimentos em precatórios, que são os chamados investimentos alternativos. Aqui, a Elise, né? A Elise foi a nossa primeira cliente aqui na LC Invest. A Elise, ela investe com a gente pensando na aposentadoria dela. Ela trabalha no setor privado e não tem, vamos dizer assim, uma segurança de uma aposentadoria, então ela vai separando um dinheiro todo mês e vai investindo aqui com a gente para que ela possa formar esse patrimônio lá no final. E o que é importante aqui, como eu mostrei para vocês, o precatório ele te dá um ganho real no teu patrimônio, ou seja, se tu está pensando em lá na frente ter, de fato, um valor significativo, investindo e reinvestindo em precatórios, ao longo aí de 5 anos, tu consegue, muitas vezes, 4, 5 anos, dobrar o valor que tu investe com a gente aqui, do investimento em precatórios em função disso. Então, a fim de ajudar vocês também, eu quero colocar para vocês aqui também a oportunidade que ainda continua em aberto. A gente está nas últimas cotas aqui desse investimento, que é um investimento legal, né? Até depois, se vocês quiserem, podem me chamar no WhatsApp ali, quem tiver interesse em fazer esse investimento. Então, que é em 16 meses, 40,9%, é um precatório do estado do Amazonas. Esse precatório, por óbvio, foi auditado, mas eu digo o estado do Amazonas é um bom pagador. Tem sido um investimento recorrente aqui na empresa. Então, a pessoa investe lá R$ 2.020 para retirar R$ 2.830 no final, né? Então, em 16 meses, tu tem uma rentabilidade aí de 40%. O interessante aqui, quanto mais tu aporta, mais retorno tu tens também, né? Então, isso aqui, caso vocês queiram, então, fazer e avançar aqui com a gente em um investimento, esse é o investimento hoje que a gente tem aberto. Ele deve se encerrar aí essa semana, provavelmente, em função das últimas cotas. Ele era um investimento bem grande, ele era de 400 cotas, e agora ele está com algumas poucas cotas para negociação. Eu vou colocar aqui para vocês o meu WhatsApp, né? Quem quiser pode me chamar no WhatsApp, eu estou em todos os grupos ali, como administrador, pode me chamar direto ali que eu respondo. Então, eu vou daí parar o compartilhamento de tela aqui. Deixa eu só abrir aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ali. Mas, então, basicamente é assim, pessoal, que faz o investimento em precatórios. Quem tiver dúvidas pode me chamar no WhatsApp. E a nossa ideia aqui, então, é ajudar vocês para que vocês possam entender essa nova forma de investimento. E aqueles que quiserem investir podem falar com a gente também, certo? E eu posso também, posteriormente, responder as dúvidas ali no WhatsApp também, caso a pessoa não tenha perguntado aqui ou se lembrou depois de mais alguma dúvida, tá bom? Então, caso vocês não tenham dúvidas, eu vou encerrar a apresentação aqui. Vou só parar a nossa gravação aqui.